Vou apagar a luz. Vamos lá. Ou para a escuridão. Matheus, desliga seu microfone. Beleza, tchau. Podem escrever a pauta. Se tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, tá? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês copiarem. O que acontece? Vou desligar. Professor, eu acabei de checar. Vocês já fizeram alguma coisa antes? Estou passando a pauta, Tá bom. tá? Copia rapidinho aí que eu já vou entrar no conteúdo, tá bom? Tá. Professora, Sim. ontem eu vi 12 episódios de Naruto e ainda consegui fazer tarefa no meio. Se tá... Tinha alguma coisa pra fazer na não quarentena. tem problema de assistir, né? Se tiver tudo em dia, não tem problema nenhum. Ô, Pro, Oi? não tem problema ficar assistindo na quarentena, né? Mas será que tem um problema de eu ficar o dia inteiro assistindo Naruto? Ai, o dia inteiro, acho que o dia inteiro não pode, né, gente? Vocês têm que fazer outra coisa. Não tem problema, porque é desenho. Eu não, anime, respeito. Anime tem várias pessoas. Uma coisa, se for assistir um anime, não assiste Naruto, assiste Dragon Ball. É bem mais superior. Silêncio, por favor. Ô, vamos fazer atividade. Pessoal, vamos cortar aí o microfone e chega dessas conversas, por favor. A gente está em aula, tá? Pronto, gente, já posso começar a passar? Pode. Não, pera que tô copiando. Pessoal, tem que ser mais rápido. Tem alguém que entrou depois e não colocou o nome lá no WhatsApp? Professor, eu entrei depois, mas eu já coloquei já. Só quem não
não colocou, por favor, coloca lá, tá? Por gentileza, senão vai ficar com falta. Mas a minha tia perguntando em que episódio você tá. Você deve estar no 30, né? Eu acho que eu tô chegando perto do Gente, 30. eu já tinha pedido para não falar sobre desenho na sala de aula. A gente está em aula. Meninos, vamos lá. Quem perdeu aí a pauta ou não vai dar tempo de copiar tudo, vai ficar gravada a aula. Depois vai lá, então, no YouTube, tá bom? E confere, ou também lá no Google Sala de Aula, que vai estar postado lá, tá? Então, vamos começar a apostila. A gente vai trabalhar hoje das páginas 11 até a página 19. Então, a gente tem bastante trabalho aí pela frente, tá? E vai ficar aí tarefa para vocês. Peraí. Tô na última linha. Vai ficar de tarefa para vocês as atividades da página 20 da apostila, tá? Então, já marquem aí. Quem for fazendo a tarefa, for terminando a tarefa, tira uma foto, tá, da apostila e manda para mim no meu celular, tá? Para eu poder conferir. Na próxima aula, eu vou estar passando, então, a correção para vocês dessas atividades, tá? Então, vamos lá, gente. Vou mudar aqui já a página, porque eu tinha dado 2 minutos, né? Para vocês. Professora, Passaram 8, tá? Então, vamos lá, sem perder tempo. Já vamos para a apostila, página 11. Então, aí, ó, na apostila, na página 11, vocês estão enxergando certinho? Sim. Sim? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje, então, sobre as placas tectônicas, tá? A gente começou a falar... Só um pouquinho, que eu acho que tá... Aqui, apareceu. Na semana passada, né, na nossa aula passada, a gente viu sobre né, do planeta, como que ele foi constituído, como que ele foi se solidificando, falamos sobre a litosfera, tá, que é a parte sólida, né, do planeta, onde a gente constitui a nossa vida, né, que é em cima, então, dessa parte sólida. Só que agora a gente vai ver o seguinte, as placas tectônicas, que fica aí abaixo do solo, tá, abaixo de onde a gente está. No caso do Brasil, ele tá aqui, ó, placa sul-americana. Deixa eu só colocar aqui essas duas pessoas que querem entrar, peraí, pronto. Aqui, ó, nós estamos bem aqui, placa sul-americana, tá vendo? E o Brasil tá aqui, ó, quase no meio dessa placa. Por isso que a gente não sente, né, terremotos, tremores aqui no Brasil, né? Por quê? Porque esses terremotos e tremores, eles vão acontecer bem aqui onde estão essas linhas vermelhas, tá bom? São as extremidades das placas tectônicas, tá? Então, lembram-se que quando formou... tem alguém com o microfone ligado? Desliga, por gentileza, acho que é o Matheus Moraes. Não, tá desligado o seu, Matheus. Tem alguém aí com o microfone ligado. Então, hoje a gente vai estudar sobre elas, tá? Qual que é a importância da gente estudar as placas tectônicas? Lembram-se que quando foi formado, então, o planeta Terra, né, a nossa constituição do planeta, da parte rochosa, né, do planeta, sólida, ele era um único continente, né, que era chamado de Pangeia, era tudo junto. Com o movimento, então, das placas tectônicas, começou a se separar, então, aí esses continentes, até chegar no formato que a gente conhece, tá? Então, a gente vai estudar desde o comecinho, até chegar nessa formação que está hoje aí, que nós conhecemos dos continentes, tá? Então, vamos lá. Placas tectônicas. A litosfera, que a gente já viu semana passada, né? É uma camada sólida e relativamente fina que envolve o manto quente e viscoso. Assim, as forças existentes no interior do planeta atuam sob a porção sólida externa, a qual é dividida em partes chamadas de placas tectônicas, tá? Então, a gente pode comparar o planeta Terra como um ovo, tá? Não o formato, né? Porque o ovo, ele é meio pontiagudo, né? A Terra, ela é mais achatadinha um pouquinho nos polos. Mas,
eu estou dando esse exemplo por causa da casca, tá? Da casca do ovo. Quando você bate a casca, o que que ela faz? Ela racha, né? Ela vai rachar. Então, quase isso que aconteceu, então, com a terra, tá? Ela tinha essa casca em volta dela, que é essa parte rochosa, tá? Mais grossa, e com a pressão exercida pelo núcleo da terra, que é muito quente, está em constante ebulição, o que que aconteceu? A pressão, ela tinha que sair de algum jeito, tá? Então, ela acabou rachando essas extremidades, então, aí da terra, essa casca, né, que envolvia a terra, formando, então, as placas tectônicas, tá? Então, a pressão exercida pelo núcleo da terra fez com que essa crosta fina, né, que envolvia o planeta, se rachasse, transformando, então, as placas tectônicas, ok? Então, vamos lá. O mapa a seguir apresenta os limites entre as principais placas tectônicas que formam a litosfera, bem como as direções predominantes em seus lentos movimentos. Observe, então, aí no mapa, ó. A gente tem, se não me engano, 12 ou 13, tá, placas tectônicas no planeta inteiro, tá? Por exemplo, a gente aqui na América do Sul, né, a gente está numa única placa, tá? A gente está numa única placa, mas tem continente aí que está em mais, por exemplo, a Eurásia, né, que é a junção da Europa e da Ásia, que é aqui em cima, ó, tá? Elas estão, ó, na placa eurasiana, elas estão na placa do Irã, na placa arábica, na placa das Filipinas, tá? Então, olha o tanto de placas que tem, e ainda pega um pedaço da placa australiana, tá? Então, por isso que constantemente a gente vê lá no continente oriental, né, que há terremotos, né, destruição, maremotos, que causa aquelas ondas gigantescas chamadas de tsunami, tá? Então, é o movimento delas, e a gente consegue perceber que elas fazem movimentos diferentes, elas seguem caminhos diferentes. Tá vendo as setinhas em preto? Tá? As setinhas em preto, ela quer dizer para onde que aquela placa está indo, qual que é o movimento que ela faz. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, placa sul-americana, onde nós estamos. Espera só um pouquinho. Não. Placa sul-americana, onde a gente está. E depois tem a placa africana, tá vendo? As duas, né? Elas estão praticamente juntas, né? São vizinhas. Num passado distante, aí de milhões de anos atrás, esses continentes todos eram juntos, que era a Pangeia, né? Que era formada a Pangeia. Depois, então, que houve essa rachadura, a crosta da Terra, ele acabou, os continentes acabaram indo cada um para uma direção, se distanciando um do outro. Então, aqui, ó, a América do Sul era grudadinha com a África. Tanto que se vocês observarem, ó, esse contorno aqui, ó, esse contorno do leste aqui, onde está as nossas praias, né, aqui no Brasil, ela se encaixa perfeitamente aqui nesse lado da África, tá? Nesse lado da África. Ou seja, um dia elas eram juntas. Só que com o movimento das placas, elas acabaram se distanciando, tá? Então, olha só, a nossa placa, ela vem para a esquerda, tá vendo o movimento da setinha? E a placa da África vai para a direita, ou seja, elas se separaram, tá? Então, uma foi para cá e a outra foi para cá. Então, aí esse movimento da placa, né, que ela acaba se distanciando, chama-se divergente, tá? Então, quando uma placa se afasta da outra, é chamada de movimento divergente, ok? Então, aí foi isso que aconteceu com a América e com a África. Agora, a gente tem outro. Olha só, vamos continuar aqui no nosso continente aqui, tá? Ainda aqui na placa sul-americana, e tem outra placa do lado, chamada placa de Nazca, tá? Tá vendo? É menorzinho um pouquinho, né? Elas fazem o sentido delas, ó, é para o mesmo lado, ou seja, elas se chocam, tá? Então, uma vem para cá e a outra vem para cá, elas acabam se chocando. Quando essas duas placas, elas se chocam, é chamado de movimento convergente, tá? Porque elas se convergem, elas se chocam. Então, aí, já falei dois movimentos para vocês, tá? Quando elas se distanciam, cada uma vai para um lado, é chamado de divergente.
Quando elas se chocam, é chamado de convergente. Agora, tem só esses dois movimentos? Não, tem mais um, tá? Tem mais um movimento, ó. Dá uma olhada aqui em cima na placa norte-americana, tá? E a placa do Pacífico. Tá vendo essas duas setinhas aqui embaixo, ó? Uma vai para frente, a outra vai para trás, tá? Então, ela faz esse movimento aqui, ó. Uma vai para frente, a outra vai para trás. Elas ficam raspando, né? Uma na outra, tá? Esse movimento é chamado de transformante, tá? Então, aí, nós temos 3 movimentos. Quando elas raspam, assim, ó, uma na outra, é chamado de movimento transformante. Quando elas se afastam, é chamado de movimento convergente. E quando elas quando elas se afastam, é chamado de divergente. E quando elas se chocam, convergente, tá? Eu vou explicar mais, isso daí a gente vai ver certinho que vai ter algumas figuras aí representando isso que eu falei para vocês, tá? Também tem um videozinho curtinho de 2 minutos que eu separei para vocês verem sobre os movimentos das placas tectônicas, tá? Então, olha só, quantas placas a gente tem? Mas eu acho que são 13, se não me engano, tá? São 13 placas. Lembrando, ó, a placa do Pacífico, ela aparece dos 2 lados, tá? Tá aqui e tá aqui. Por quê? Porque a Terra é redonda, né? Ela é meio arredondada, então, assim, não tem como colocar a parte redonda inteira num papel para a gente ver, né? Então, ele abre o mapa para a gente poder ver. Então, por isso que ela ficou dos 2 lados, tá? Mas é uma placa só. É que aqui no mapa, ele acabou se separando, tá? Então, vamos lá para baixo. Ficou dúvidas aqui por enquanto? Não, né? Beleza, então vamos lá. Por meio do mapa, você pode conferir não apenas que a litosfera está fragmentada em placas tectônicas, mas também que essas placas realizam movimentos, e foi esse que eu falei para vocês, tá? Ainda que muito lentos. Por exemplo, vamos voltar aqui no mapa, tá? Eu dei o exemplo para vocês aí da placa sul-americana e da placa africana, né? Falei para vocês que elas eram grudadinhas, né? Os continentes eram grudadinhos, um com o outro aqui, nesse caso aqui, né? E que com o passar dos anos, elas foram se movimentando. Não é isso que eu falei? Gente, esse movimento ainda acontece, tá? Então, assim, as placas, elas continuam se movimentando, porque o núcleo da Terra, ele não para de se movimentar, ele está em constante movimento lá embaixo, tá? E aquela pressão toda tem que sair para algum lugar. Então, essa pressão toda faz com que as placas continuem se movimentando. É que nós não percebemos, tá? Por quê? Porque a gente está no meio da placa sul-americana, tá bom? Mas as 2 placas aqui, assim como as outras, elas continuam se movimentando. Cerca de mais ou menos a placa africana, né? Essa daqui, da placa sul-americana, que é a nossa, elas se distanciam mais ou menos de 2 a 3 centímetros ao ano, tá? Então, por ano, elas acabam se distanciando 2 ou 3 centímetros. Então, assim, pra gente é imperceptível, tá? Mas tem aquele aparelhinho chamado sismógrafo, né? Que fica riscando, assim, ó, um papel, ele é super sensível, né? E ali ele consegue captar bastante quando tem movimento da crosta, das placas tectônicas, tá? Então, pra gente aqui, a gente não sente. Diferente lá do continente asiático, né, que eu já tinha comentado. Lá acontece e acontece de forma mais bruta, né, vamos falar assim, tá? Tanto que as construções, às vezes, se for muito antiga, as construções, elas não conseguem permanecer em pé e acaba indo ao chão, né? Hoje em dia, só uma curiosidade para vocês, tá? Lá no Japão, principalmente no Japão, né, que ele é uma ilha, né? O Japão, ele tá bem aqui nesse cantinho aqui, ó, tá? Da placa eurasiana e da placa do Pacífico. Professora, Isso que eles... Oi? é por isso que ele pega muito terremoto, tem um bem em cima dele. Exatamente, eles sentem muito, né, esse terremoto. Só que o Japão, gente, por falar em tecnologia, né, o Japão tá disparado aí na frente, né, dos outros países. Criaram uma tecnologia que os novos prédios, né, que eles construíram, eles têm umas molas
molas mesmo, tá? Gigantescas na fundação do prédio, que faz com que quando as placas se movimentam, o prédio ele faz assim, ó, ele balança, tá? Ele balança, só que ele não destrói, ele não cai. É uma coisa de outro mundo, né? E tem vídeos, tá? Tem vídeos no YouTube, se vocês tiverem depois curiosidade, Ô, lembrar, professora, anota aí no cantinho e coloquem lá, tá? Oi, fala. tem 6 pessoas sem a câmera ligada. Ai, gente, eu não posso ficar interrompendo a aula para ficar cuidando vocês ligar a câmera, gente. Vocês têm que ligar, por favor. Vou ter que ficar olhando agora toda hora, parando. o que eu tô Não, 5 fazendo. pessoas, a Emanuele não precisa, porque ela não tem câmera nem vídeo, Felipe nem áudio. Galan, acorda. Eu tô vendo daqui que você tá dormindo. Levanta aí, por favor, postura, tá? Você tá numa sala de aula. Isso, meu querido, isso, tá? Mais que tá com a câmera desligada, faça favor de ligar. Alguns alunos os pais já conversaram com a tia Késia, tá? Que não tem, ou não tem câmera, ou tá, Então, assim, não tem problema algum. Só que tem alguns alunos só que falaram lá para a tia Késia, alguns pais de alunos, tá bom? Então, esses estão liberados. O restante pode ligar, por favor, tá? Vamos lá. Continuando aqui, então. Aí eu tava falando da tecnologia, né? Que hoje há no Japão, tá? Então, aí, se tiverem curiosidade depois, dá uma nota aí no cantinho do caderno de vocês ou da apostila, para vocês procurarem esses vídeos que eu falei para vocês, tá? O Japão, eles acabaram criando essa tecnologia, né, de colocar molas. Gente, quem tá fazendo pintinha na tela aí? Nossa, mas que coisa, hein? Vamos lá. Vou continuar. Nós temos aí depois a evolução da distribuição não, eu terminei aqui, não terminei aqui, né? Isso significa que, como o próprio encaixe entre alguns contornos continentais indica, caso de América e África, foi aquele que eu falei para vocês, que a América e a África, né? Aquele contorno, né, do Brasil, lá da costa brasileira, se encaixa certinho no contorno da África, tá? Então, isso aí é um dos exemplos, né? Que um dia os continentes, sim, eles eram todos juntos, tá? Da América e da África, por exemplo, os continentes nem sempre estiveram onde estão hoje, porque antigamente era um único continente. É engraçado, né? Mas hoje nós sabemos, né? Hoje nós sabemos que antigamente era um único continente, né? Não tinha separação. E como que a gente... hoje a gente sabe, mas como que eles souberam antigamente, né? Se eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje, não tinha os satélites, né, que faz esse monitoramento, não tinha o sismógrafo, né, que mede, né, ali o movimento, né, da crosta terrestre. Eles não tinham nada disso, tá? E aí a gente vai ver também como que eles conseguiram, né, verificar que um dia a Terra, então há milhões e milhões de anos atrás, a Terra era um único continente e que ao passar dos milhões de anos eles foram se distanciando, né, até chegar na formação que a gente conhece hoje, tá? Então vamos lá, evolução e distribuição continental. Vamos prestar atenção porque já tem aqui abaixo para a gente fazer, tá? Sabe-se que há cerca de 220 milhões de anos, os continentes atualmente existentes, América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica, estavam todos unidos em um bloco de terra contínuas chamado de Pangeia, o qual era cercado por um único oceano chamado de Pantalassa, tá? Então aí, hoje, depois da separação das placas tectônicas, não formaram-se só os continentes, né, do jeito que a gente conhece hoje. Formaram-se também os outros oceanos, tá? Os oceanos que a gente tem hoje aí, o Oceano Índico, o Pacífico, o Atlântico, o Ártico, tá? O Antártico. Hoje nós temos todos esses oceanos, antigamente só tinha um, porque só tinha uma massa de terra e o resto era tudo água. Vamos falar assim que os continentes, né, a Pangeia era como se fosse uma ilha,
cercada de água por todos os lados, tá? E esse cercado de água era o oceano chamado Pantalassa, tá bom? Os movimentos tectônicos fizeram com que esse grande continente fosse se fragmentando com o passar dos tempos, até que chegasse à atual configuração. Na ilustração presente, na página 2 do material de apoio de vocês, você pode observar como se deu a separação dos continentes. Vamos procurar lá na página 2, tá? Eu vou colocar aqui na tela também para a gente ver. Acho que esse meu aqui ele vai estar mais adiante. Deixa eu ver se aqui. Ah, sim. Aqui, ó. No meu vai estar aqui. Aqui ele não vai aparecer inteiro porque a tela é pequena, né? Tá? Mas aí na apostila de vocês, material de apoio, vocês podem observar, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver, ó, é aqui embaixo, ó. Esse daqui, ó, tá? Deixa eu virar aqui no meu também, que para mim fica mais fácil olhar aqui no meu. Gente, daqui 10 minutos vai cair a nossa conexão, tá? Aí vocês já sabem. É só entrar de novo lá no WhatsApp e entrar pelo link, ok? Vamos lá. Então, ó, o primeiro é esse aqui de baixo, ó. O único continente era antigamente a Pangeia, tá vendo aqui o nome dela? E o único continente que rodeava toda ela, né? Então, a Pangeia era uma ilha, praticamente, cercado de água por todos os lados, e essa água aqui, cercada, era o oceano chamado de Pantalassa, tá? Tinha nem rio, pro? Oi? Não tinha nem rio? Não tinha nem rio ainda, tá? É só ela mesma, era só o oceano que tinha, tá bom? Então, olha só, esse período aqui, gente, esse período em que a Terra era um único continente chamado de Pangeia e só tinha um único oceano chamado de Pantalassa, ele aconteceu há 225 milhões de anos atrás, tá? Então, olha o tempo que se passou para a gente chegar como que está hoje, né, na formação como está hoje, tá bom? Depois desse período aqui, quando as placas começaram a se movimentar, a gente veio para esse daqui, ó, esse do meio, tá? No período já, ó, no período Triássico, tá? No período Triássico. Esse período Triássico aqui, se vocês olharem lá naquela tabela, né, das eras geológicas, que se não me engano está atrás aí dessa folha, vocês vão ver que foi a época que Pode tirar a folha? Não tira não. Deixa ela aí, tá? Deixa ela aí, por favor. Vocês verão que nesse período Triássico foi a época em que os dinossauros, então, acabaram sendo extintos, né, do planeta, tá? Então, ó, aqui, tá vendo que começou a separar? Aqui, ó, há 225 milhões de anos atrás, era um só. Depois, há 200 milhões de anos atrás, ela já começou a se separar, tá? Mas a gente não consegue perceber ainda, por exemplo, aqui, ó, a América e a África, que eu estava falando para vocês, né? A América do Sul e a África, ó, estavam aqui, ó, juntas. Era aqui o chamado Gondwana, tá? O nome da América e da África, quando elas estavam juntas, elas chamavam-se Gondwana, tá? Professora? Oi. Eu tava olhando aqui na tabela. Na verdade, o período Triássico é quando surgem os dinossauros. Surge o dinossauro, né? O Jurássico é quando ele é exterminado, eu acho. É isso, né? O Triássico, ele surge, o Jurássico... Jurássico surgem as primeiras aves, domínio dos dinossauros. Dos dinossauros? Não, mas então não tá dando certo essa informação aí, peraí. Daí no Caiaques, que eles são extintos. No Jurássico eles já não existem mais, tá? Eles foram aparecer no Triássico, foi o surgimento, tá? E aí no Jurássico foi o domínio deles, só que também foi a época em que eles foram extintos. Lembrando que esse período, o Jurássico, ele não tem assim, é um período curto, tá? São milhares de anos que se passam. Então ali, no Triássico, olha só, durou aproximadamente 51 milhões de anos, tá? 51 milhões de anos. E depois, no outro período, durou mais,
tá? Então, aí teve esse tempo de milhares de anos onde eles surgiram, eles dominaram, né, a Terra, e aí eles foram extintos, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje aqui, senão vai acabar o tempo e eu quero terminar essa parte aqui antes de terminar esse tempo agora, tá? Então, aqui nós tínhamos, há 200 milhões de anos atrás, 2 continentes, que daí já separou, né? Nós tínhamos primeiro a Pangeia, depois, há 200 milhões de anos, separaram alguns continentes com o movimento das placas tectônicas e formaram 2 continentes, tá? 2 continentes. Nós tínhamos aqui, então, ó, Laurásia, aonde hoje é a América do Norte, é a Europa e a Ásia, tá? E aqui embaixo nós temos a Gondwana, onde era o continente sul-americano, hoje é o continente sul-americano, e a África, tá? Esses 2 aqui, ó, seria, aqui também foi separado, ó. Esse aqui é a Antártica, e essa aqui que se desprendeu da Antártica é a Oceania, tá? Então, olha só, começou a ter essa separação. Mas e aí, ó, começou a formar pequenos vãos aqui dentro, né? Então, a gente já tinha aqui, ó, ainda continuamos tendo o oceano chamado Pantalassa, mas aí a gente começou a ter um mar, tá? E esse mar, que é aqui dentro, ó, é chamado de Tétis, tá? Ele foi chamado de Mar de Tétis. Então, aí a gente já tinha 2 continentes, Laurásia e Gondwana, e um oceano e um mar, tá? Então, a gente tem aí Laurásia e Gondwana, 2 continentes. O mar Pantalassa, desculpa, o oceano Pantalassa e um mar aqui dentro de Tétis, tá? Mais aqui para cima, aqui na minha, aí para vocês é a terceira figura, né? Nós temos o Jurássico, tá? Que aconteceu há 135 milhões de anos atrás. Só um pouquinho. Ok. Só um pouquinho que tem gente entrando agora, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui já continuou, então, gente, ainda continua a separação, tá? Então, passaram-se aí 65 milhões de anos, desde essa segunda separação aqui, até chegar nessa daqui, tá? Nesse terceiro mapa aqui. Passaram-se 65 milhões de anos. A gente já começa a ver, começa a perceber que, olha aqui, ó, a América do Sul se separando da África, tá vendo que tá formando já aqui, ó, o oceano, né? Aqui no meio já está formando um oceano, tá? Vamos lá para outra. Aqui embaixo agora, ó, no período Cretáceo, tá? Também continua se separando. Olha aqui, como já separou bastante, né? A América do Sul da África, a Oceania separou aqui da Antártica, mas ainda continuou aqui em cima, ó, a Ásia, esse pedação aqui é a Ásia, depois aqui é a Europa e aqui o continente norte-americano, tá? Ainda continuou há 65 milhões de anos atrás. E agora a gente chega no a nossa atual composição, que aqui chegou na era Cenozoica, tá? E essa composição atual que a gente conhece, ela aconteceu há mais ou menos 65 milhões de anos atrás, tá? E até onde a gente conhece hoje. Como eu estava falando para vocês, as placas, elas ainda continuam se movimentando, tá? Então, provavelmente, isso daqui, num futuro bem... Você tá na apostila? O que, Matheus? Hã? O que você perguntou? Você tá na apostila? Esse daqui tá no material de apoio. Tá. Tá no material de apoio, lá na página Eu vou tirar? de vocês, tá bom? Ô, Pro, Mas é para tirar? Não precisa tirar, deixa aí mesmo, tá? Deixa aí. ô, Pro, Oi. uma coisa que eu percebi aqui é que a Antártica ela só ficou congelada porque ela foi descendo. Por causa do frio que estava passando lá embaixo. Então, é assim, é porque nos polos há pouca incidência solar, né? O sol, ele não frequentemente como pra gente aqui, lá nos polos, tá? Então, por isso que eles ficam mais gelados, tá bom? Então, assim, ó, essa composição que a gente conhece hoje dos continentes, ela pode sim mudar, tá? Ela pode sim mudar. Só que a gente não vai estar aqui para ver, porque vocês viram que essas diferenças mais acentuadas, elas acontecem há milhões de anos,
tá? Como eu já havia falado lá no comecinho da aula para vocês, esse movimento, ele acontece centímetros ou até milímetros por ano, tá? Então, assim, não tem como a gente perceber, a gente não vai ver isso, né? Visivelmente, a gente não vai perceber, tá? Quem sabe as gerações aí futuras aí vão conseguir observar, né, isso, tá? Gente, vai cair a nossa conexão, tá? Já vai cair, eu já vou passar o link para vocês de novo lá. Vou esperar cair aí para a gente passar lá, tá? Aí vocês já conectam rapidinho para a gente continuar, tá bom? Não é melhor já sair, não? Da chamada? Já vai acabar, tem menos de 1 minuto. Eu já vou voltar lá para a página que eu estava. Acho que é a página 12. Deixa eu ver. Ah, sim. Já deixa o caderninho de vocês a postos aí, tá? Vai ter atividade.